Tchau, Belo! Tchau, Bela! Hoje, iniciando o Parlamoca, trazendo um convidado muito especial que vem contar pra gente sobre uma técnica. É o Sani Machado, hipnólogo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Eu que Sani. agradeço, obrigado pelo convite. Não, vai ser um prazer aqui falar contigo. Obrigado. Antes nós vamos fazer um Isso. agradecimento para os nossos patrocinadores. Grupo São Cristóvão Saúde, Colégio Marista Glória, que está com as matrículas abertas ainda. Ainda, então garanta sua vaga, hein? Corte Kids, Tio Alê, Casa da Arte, Standard Burger, Coluna Ajustada. Já passou esse ano já? Não, ainda não. Não. Eu faltei nas últimas sessões. Mas precisamos ir. ProShield Segurança Patrimonial e GG Águas. É Vamos isso lá. daí. Beleza, Ricardo. Bom, agora eu quero saber aqui do Sani. O Sani, além de ser hipnólogo, ele dá cursos sobre hipnose, treinamentos sobre hipnose, mas isso ele vai falar daqui a pouquinho. Sani, eu queria entender o que é a hipnose? A hipnose, ela é um truque, ela é uma terapia, ela é uma ciência, o que é? E você sabe como ela surgiu? Ó, hipnose é uma técnica, eu sempre falo isso para as pessoas, que qualquer pessoa pode aprender. E eu falo isso por quê? Porque se a gente entender que a hipnose é um estado de foco e concentração, quando se fala de ciência, quando se fala de técnica, e eu falo que qualquer pessoa pode estar nesse estado, né? A gente já conversou nos bastidores aqui, nos bastidores, dizendo, olha, qualquer pessoa pode ser hipnotizada e a gente passa por momentos de hipnose no nosso dia a dia. Se a gente entender que a gente está fazendo algo que requer atenção, vou dizer que é um estado de hipnose. Se a gente assiste um filme, se a gente chora assistindo um filme, é um estado de hipnose. Criança, quando está sentado na frente da TV assistindo um Criança desenho, é a pessoa, fica... é o indivíduo mais fácil de ser hipnotizado. Por quê? Por causa justamente disso, por causa da imaginação. Né? Só que assim, para quem vê uma criança hipnotizada, acredita que ela não está em hipnose. Acha que só tá ali assistindo. Sim. E ela é mais fácil porque você pode induzi-la à sugestão e, querendo ou não, nós, pais, né, para quem é pai, os pais são pessoas de poder, vamos dizer assim, né? E que quantas vezes já não caiu uma criança, deixa eu dar um beijinho aqui para sarar. E não sara. Então, se você entender que é isso, uma hipnose também, né? De modo geral. E aprender essa técnica é muito importante, né? Como eu disse, eu já tive vários profissionais, principalmente da área da saúde, aprendendo, né? Querendo aprender a hipnose, justamente porque, para questões de modulação de dor, médicos, fisioterapeutas procuram muito isso. E ela pode potencializar resultados, isso que é muito, muito legal. Todo mundo pode ser hipnotizado? Eu falo sempre que 100% das pessoas são hipnotizáveis, mas nem todas serão. Quem tem TDAH, por exemplo, tem mais dificuldade? Dependendo do grau, não. Não é dificuldade. Dependendo do grau, não. Mas não quer dizer que ela não será. Não consegue? Não. Tá. Se for um grau muito alto, não. E aquele que tem hiperfoco, por exemplo, isso é mais fácil? Mais fácil. Se a gente entender que profissionais ou esportistas de alto rendimento são pessoas que são... Se você pegar exemplos do Ayrton Senna, quantas a gente não viu ele no cockpit antes de começar Parecia que estava em outro lugar. A gente pode dizer que ele estava ali no estado de hiperfoco. Quando você está usando a imaginação, imaginando... Ele, no caso lá, talvez imaginando o melhor circuito, a melhor forma de dar... Passando, né? Entendeu? Isso é um estado de O hipnose. trajeto todo, né? Sim. E ela leva um tempo? Você pode essa auto-hipnose, esse auto-foco, ele precisa de um tempo mínimo? Por exemplo, a pessoa pode ter aquela concentração em 30 segundos e entrar num estado de hiperfoco, não de... Pode. Treinar isso. Tem que treinar isso. Tá? Primeiro, entender que toda hipnose é auto-hipnose. Eu não hipnotizo ninguém. Eu não hipnotizo ninguém. Eu faço com que as pessoas sigam as instruções. Quem hipnotiza são as pessoas que passam por esse estado. A pessoa perde o controle da mente? Não. O que eu sempre falo que é legal explicar um pouquinho sobre o que é a hipnose de fato. Primeiro é entender que hipnose, ninguém perde controle, ninguém dorme, né? Porque muitas pessoas acham, principalmente os meus vídeos que eu posto, as pessoas, eles estão dormindo. Não. Porque dormir é ficar inconsciente. E você, hipnose, está totalmente consciente. Sim. Como é que você pode aceitar uma sugestão se você estiver dormindo? Porque você está inconsciente. Então, você vai estar consciente. Por que uma pessoa aceita uma sugestão? Desde que para ela seja congruente. Se for aquilo que for contra os seus princípios, coisas que sejam absurdas para você, não vai. E você pode aceitar uma sugestão e não aceitar outra. Tá. Entendeu? No show, por exemplo, eu rodo o Brasil fazendo um show de hipnose. E onde eu hipnotizo muitas pessoas. Na minha última temporada de 2025 foi no Rio Grande do Sul. Foram 9 dias. Então, teve pessoas que foram para ser hipnotizadas, que queriam tanto e não foram.
E por quê? Interessante. Eu sempre falo, hipnose não depende da pessoa. Não foram hipnotizadas? Não, algumas não. Depende Não do momento. deixa. Porque quem vai no show tá pagando Sim, para ir no sim. show, então Mas tá predisposto, vamos Predisposta, dizer assim, né? você entendeu? Então, e o momento? Às vezes você tá querendo tanto, mas talvez no seu dia a dia não foi legal, alguma preocupação. E você chega lá no show ou chega para ser hipnotizado, não vai. Tipo, tá com dor de cabeça. Eu tô com dor de cabeça, por exemplo, sabe? Ou uma expectativa muito alta, É, entendeu? Agora você tá com dor de cabeça? eu tô De dor zero no a- pescoço. de 0 a 10 e tal. quanto? Ai, olha, 9. 9. Posso tirar essa dor de cabeça? Pode. Tá, mas eu vou ter que ir aí, tudo bem? Tá bom. Olha lá, Ricardinho, atenção no corte da câmera. É dor na cervical também. Tá. Por isso que eu vou Corte, na cor. é. Ó, de 0 a 10 você coluna diz que é ajustada. 9, correto? É, 9, 8. Tá bom. Porque a 10 eu não estaria aqui, né? Quando eu contar 3, essa dor, ou ela vai diminuir ou ela vai embora de fato. Tudo bem? Tá. No 3, tá? 1, 2, 3, só me dor. Quanto que ela tá agora? Ah, ela parece que tá diminuindo. Quanto? 6. Ou ela vai diminuir mais ainda ou ela vai embora de vez? No 3, 1, 2, 3, só me dor. Quanto agora? Agora eu não tô. Não, mas você fez o quê? Some dor. Gente, vou te levar comigo, meu Dorflex. Que isso? Caramba. Modulação da dor, tá vendo? Aquela assim, que eu tô procurando a minha dor. É isso que agora fala agora. Pronto, acabou. Se você procurar, Ah, eu vou achar, Tá, né? vai você voltar. acha. Eu não quero ser... Quando você está se sentindo bem, é isso. Quando nós falamos do medo, né? Então, a hipnose como terapia. Por quê? Porque a hipnose por si só não faz nada, tá? Não faz nada. A técnica, você vai fazer relaxar, vai aceitar sugestões, mas ela sozinha não faz nada. Muitas pessoas me procuram, por exemplo, eu trato pessoas. Ah, eu quero parar de fumar, eu quero parar de beber com a hipnose. E dá? É possível, entendendo que é um tratamento. Tá. Não é uma vez. É, tipo assim, agora, a partir de agora, você não tem mais vontade de fumar. Você, não Não é mágica. é Aliás, mágica. Ah, a isso. mágica se começou como mágico, Comecei né? como mágico. Como foi essa... Como você chegou na hipnose? Bom, ó, a mágica, na realidade, hoje eu falo que tudo que eu tenho, né? Tô com 52 anos. Tudo que eu tenho hoje foi a mágica que me deu. E isso veio quando eu tinha 13 anos. A primeira vez que eu cheguei pra minha mãe dizendo, olha, eu quero fazer um curso de mágica. Eu devia ter 13 anos. Eu tinha visto um papelzinho, eu morava em São Caetano, e aí vi um papel de um curso de mágica. Aí ela falou assim, você não leva a nada. Pra que isso? Então, o que eu falei? Olha, quando eu começar a trabalhar, o meu primeiro salário, eu vou fazer um curso de mágica. Isso aconteceu aos 16 anos. E eu fiz. Fiz um curso de mágica, e aí comecei a treinar isso. Isso, em uma parte da minha vida, até eu casar com a minha esposa, eu fazia shows particulares, infantis. Aham. E aí eu casei cedo, casei com 22, e eu deixei a mágica de lado. Porque eu me dediquei, eu era da área de sistema e montei uma empresa. Eu trabalhava, né, como funcionário, montei uma empresa e dos 23 aos 30 anos, eu foquei na empresa. E ela quebrou. Hoje, como hipnólogo e terapeuta, eu entendo o que aconteceu comigo. O que aconteceu? Bom, primeiro que eu não era um bom administrador, eu era um bom técnico e eu não acreditava nisso. E a gente tenta de tudo. Quando eu tinha 28 anos, minha esposa, 28, ela ficou grávida da minha primeira filha. E a empresa estava num estado muito ruim. E meu corpo respondia, e eu não sabia. Eu evacuava muito. Muitas dores, e eu fui em vários médicos. E eles diziam, vamos fazer exame. Fiz vários exames. Não tinha nada. Nada. Quando ela ficou grávida da minha filha, no meio do ano a gente foi fazer uma viagem pro Nordeste. Foi uma semana e a melhor semana que eu passei na minha vida. Não tinha nada. Tudo aquilo que durante os outros dias eu comia e eu ia pro banheiro, naquela semana eu comi de tudo. E lá no Nordeste você come coisa até pesada. Deveria ser o contrário, Sim. né? Lá. E eu, beleza. Quando eu entro no avião para voltar para casa, uma sensação muito boa. Começou. E eu nunca tive problema para voar. E aí aquela sensação ruim. Cheguei em casa, fui dormir. Eu acho que era umas 3 da manhã, eu acordo tremendo. Por quê? Porque o meu cérebro entende que eu tô voltando para um perigo. E tudo volta. Chego no médico, ele fala, eu falo, doutor, eu passei a melhor semana, não aconteceu nada, agora voltou tudo. Meio Lexotan a cada 12 horas. Nossa, começou a ser medicado. Comecei a ser medicado. E ainda nesse dia, quando eu comprei, eu errei, achei que era 1 a cada 12 horas. Eu tomei, foi a melhor noite de sono da minha vida, né? E acordo no dia de manhã, já tinha dado 12 horas. Lasco tomar outro. Ixi, a minha esposa achou que morreu, né? Bom, o que aconteceu nisso tudo?
eu comecei a perceber que a minha vida não devia ser tomando remédio. Mas ainda assim tentamos levar a empresa de uma forma ainda, e aos 30 anos eu de fato entendi que não era mais. Por quê? Porque a minha esposa começou a passar mal. E ela estava grávida da minha segunda filha. Aí eu falei, eu vou perder 2 pessoas, uma que nem nasceu e a minha esposa. E aí a gente resolveu mudar de vida. O mudar foi assim, a gente realmente não teve mais jeito, fizemos alguns acordos e a gente montou uma lan house. Tá. Só que justamente no boom da lan house, isso foi em 2003, montamos uma lan house e era assim, era só nós 2. Era das 10 às 10. A partir da manhã minha esposa ficava na lan house, depois ela saía às 2 e eu entrava e ficava das 2 às 10. E esse período eu comecei a perceber que eu ficava ocioso. E eu falei, cara, acho que podia fazer mágica de novo. E aí eu comecei a voltar a fazer mágica. E aí, em 2003, eu comecei de novo a voltar para mágica. E aí, só que o que aconteceu? Sabe aquele fracasso que aconteceu? Aquilo eu aproveitei. Eu usei aquilo para profissionalizar a mágica. E aí eu montei uma empresa de mágica. Tive um sócio, né, na época, que foi que me levou para hipnose, que é o Aí André. você continuou com a lan house e a mágica em paralelo. Sim, até de fato a gente vender a lan house. Aí nisso tudo, eu fui trabalhar em navio de cruzeiro, trabalhei 3 temporadas em navio de cruzeiro como mágico. A gente montou uma empresa que a gente tinha mágicos, a gente teve um contrato com o Albert Einstein, onde tinha mágico todos os dias. Caramba. De segunda a sábado. Onde tinha um mágico somente nas áreas... Para as crianças? Não só para as crianças. Áreas de espera, áreas de atendimento e atender quartos, crianças e adultos. Então, às vezes, o pessoal sabia que tinha, dá para subir num quarto, de repente ali para... Porque a gente sabe que é um momento difícil ali, às vezes, né? Às vezes tem pessoas que estão lá para tratar algo bom, mas tem pessoas que estão lá para tratar um momento difícil. Então, a gente ficamos com um contrato por 5 anos. Você vê sua mãe falando quando você era pequena que não te dá mais Sim. nada e sempre teve isso, né? Sim. Você já sentiu isso lá atrás? Senti. E aí a hipnose, ela entra quando? É. Eu não acreditava em hipnose. Eu achava que aquilo realmente não funcionaria e eu achava que nunca ia ser hipnotizado e que nunca também hipnotizaria ninguém. Meu sócio foi aprender hipnose na época. E aí, o que ele fez? Eu falei, bom, hipnose ela vai entrar como um produto a mais. A gente vai ter mais um produto. Só que o que aconteceu? E a gente vendeu o primeiro show de hipnose. E aí ele falou, beleza. E ele era policial militar. Capitão da Polícia Militar, e ele fazia a segurança do prefeito, que na época era acho que o Haddad. E a gente vendeu um show para uma empresa de confraternização, e iam 2 hipnólogos, e a ele e um outro hipnólogo. E ele falou, não vai dar. Vai ter um evento da prefeitura e eu vou ter que acompanhar o prefeito. E você vai ter que ir. Eu falei, não, eu não faço hipnose. Ele falou assim, eu vou te mandar um PDF, você lê esse PDF, que lá explica tudo que é a técnica. Caramba! E você vai auxiliar o Pedrinho, que era o outro hipnólogo. Eu falei, não pode acontecer. Se eu não fizer hipnose, eu sei fazer mágica. Eu vou fazer mágica. Beleza. Bom, aí tem um link, né? Porque a mágica você usa muito... Quer dizer, você distrai uma atenção de quem está vendo, Mas uma tem técnica. um jeito que fala, ele tem um jeito de falar muito gostoso. Que vai conduzindo, Sim. né? Aí eu falei, vou fazer mágica. Sabe o que aconteceu? Eu hipnotizei. Eu falei, cara, isso aqui é louco. E aí era uma frase que eu usei muito, fala assim, a mágica é legal, é muito legal. Mas a hipnose, ela é mais legal que a mágica porque você só usa a mente da pessoa. A hipnose é mais mágico que a mágica. E aí eu comecei a procurar, só que não é um caminho sem volta. Por quê? Porque você não vê só a parte do entretenimento, que era a nossa função, mas a questão de poder mudar justamente a realidade de algumas pessoas, como parte terapêutica. Aí eu fui fazer curso. Fui fazer curso de hipnose, que até então eu não tinha. Fui fazer curso de hipnose. E fui fazer curso de hipnose clínica, de atender pessoas. E na época, a gente montou um grupo, que é um grupo de hipnose, que eu fiquei por quase 10 anos com eles, que era eu, esse meu sócio, mais um outro hipnólogo. E a gente começou a viajar ao Brasil. E aí a gente teve um apoio de uma empresa de treinamento de hipnose clínica. E eles eram apoiadores. E a gente podia fazer todos os treinamentos. E aí eu fui, e aí eu comecei a atender. Em 2017, em 2017 eu deixo a mágica de lado. Tá. Trabalhando só com hipnose, mais na parte clínica. Então, assim, eu tive uma carreira muito boa na parte de entretenimento com a mágica e deixei de lado. Mas a mágica de entretenimento, a hipnose de entretenimento, ela na pandemia, os vídeos que a gente gravava, viralizaram. E aí, isso foi com que a gente... Potencializou muito. Sim. Escalou. Então, como que você lida com a ansiedade? Você
Você sofre de ansiedade, por exemplo? Claro. O que é a ansiedade? Quem não? Eu digo porque você vai, por exemplo, a atividade dele, não é? A gente já falou isso, não é todo mundo que é hipnotizado imediatamente, Sim, sei lá. sim. Né? Então você vai fazer um show, Claro. né? Você tem uma ansiedade, fala, pô, se essa plateia E aqui... tem que ter. Porque assim, o que é ansiedade? É uma resposta do nosso sistema nervoso autônomo, preparando o nosso corpo para lutar ou fugir. Isso é ansiedade. Previsão de futuro. De coisas que ainda nem aconteceram e a gente está tentando prever. Isso é o que gera ansiedade. E o corpo responde sobre isso. A mesma coisa, se você está num perigo de fato, é a mesma resposta. O coração vai acelerar, a respiração aumenta. Por que tudo isso está acontecendo? Para te tirar de um perigo. Tem um documentário na Netflix que fala sobre isso, chama Explicando a Mente. Mostra um javali e o leão. O javali, ele só percebe perigo quando ele vê o leão próximo a ele. O que ele vai fazer? Vai fugir. O sistema nervoso dele vai mudar, a fisiologia do corpo vai mudar. A pupila se dilata, o coração aumenta o batimento. Por que tudo isso está acontecendo? As pupilas se dilatam para entrar mais luminosidade, para que ele tenha foco para saber onde está o leão. O coração está acelerando, a respiração está aumentando. Por quê? Pra correr. Porque ele precisa gerar energia Pra dar nas extremidades. Por que as mãos soam quando você está... Por quê? Porque você está justamente levando essa energia. Ele precisa correr, ele precisa fugir. Aham. Então, ele vai dar o melhor dele. Percebe? A gente vai dar sempre o melhor. Se ele consegue fugir, se ele se vê longe do perigo, o estado volta ao estado natural. A gente fala que o corpo busca esse estado, que é a homeostase. Quando ele volta para esse estado natural, tranquilo. Javali não fica preocupado. Javali não fica pensando, Vai ter que pagar aquela conta amanhã. Ainda bem que eu consegui fugir do leão. Ele não fica preocupado. Ele fica. só foge. Ele foge do Aí, leão. ele só foge. Ou Sai ele do é perigo. comido, né? Aí Sim. ele também não vai se preocupar. Tem Mas alternativa. quando ele volta no estado natural, ele vai viver a vidinha dele. Ele não sofre de ansiedade. Ele não fica com a memória? Não, ele não fica preocupado. O leão, eu não posso mais passar lá. Ainda bem que eu fugi. Não. Só que assim, o leão é um perigo real pro... Javali. Agora, e quem são os nossos leões? Esses são subjetivos, você acabou de dizer. Aquela conta, será que eu vou ter dinheiro para pagar ela até o final? De repente, você tem que fazer uma apresentação para um público que você fala, será que vai dar tudo certo? Quando você diz, eu vou entrar para um show, será que a plateia vai... Trabalho, a empresa, Sim, né? mas e também, ou às vezes você tem que lidar com a situação na sua casa. Família. Esse é um seu leão. E que às vezes você fica tão preocupada que o corpo responde. O que faz gerar isso? Tem descargas nos rins que gera isso, que é o que? Adrenalina e cortisol. Só que quando isso vira um nível de estresse, essa descarga, ela vai ser ou diária ou semanal, sei lá. E danosa, né? Só que aí isso danosa. Por quê? Porque vai estar em excesso. O que vai acontecer? Baixa imunidade. E aí a gente fica propício a ficar doente. Ô, Sani, me diz uma coisa. Aí, só voltando de um parênteses aqui. Você entende que aqueles problemas que você estava tendo eram em decorrência desse estresse? Hoje eu entendo. Hoje você entende? Lá atrás eu nem sabia sobre isso. E o que era, então, para você hoje? O que você entende? Que você estava num estresse, você estava triste, você estava... Para você ter uma ideia. Tinha momentos... Hoje a gente nem tem mais telefone que toca, né? Assim, Não. mas eu lembro que tinha momentos de tocar o telefone da minha mesa do escritório, eu começava a passar mal. Esperando o pior, né? Tipo assim, deve ser o gerente da conta, precisa cobrir a conta, ou deve ser algum cliente reclamando de alguma coisa, e quando atendia, era só a funcionária, seu Sandro, precisa tal. Ah, tá bom. Só que até ele tocar, e quantas vezes a gente não tá também... Hoje, celular, se é alguma coisa que não é legal, que se alguém... Sim. Você fala... Você tá num grupo que você sabe que só vem Só coisa... isso. Aí, encrenca e é uma dali. coisa que eu falo... Aliás, tem gente que E é uma fala coisa que eu É. falo no show. Quando termina o show, pra vocês terem uma ideia, hoje o show que eu faço, ele é um show de hipnose cômica, que as pessoas dão muita risada, e ao final elas se emocionam. Por quê? Porque eu faço com todo mundo na plateia, também passa pela experiência. E eu falo no final, eu falo o seguinte, a mente. Se a primeira coisa que você faz de manhã é pegar o seu telefone celular, seja, olhar o WhatsApp, seja, abrir um portal de notícias, e se a informação que ela tiver ali, ela for negativa, você vai basear o seu dia com essa informação. Talvez vão ter coisas ao longo do dia que elas vão ser reforçadas por essa primeira informação e a atitude mental que você vai ter. Vai ser reforçado por causa disso. A questão também da insônia. Se você vai dormir preocupado e cansado, você vai acordar preocupado e cansado. Sabe aquela viagem dos sonhos? Que você fala, vou fazer. Aí você fica arrumando as malas até as 2 da manhã e acorda às 4. Empolgadíssimo. Sem cansaço. Sem cansaço. 2 horas de sono não foram capazes de deixar você para baixo. Por quê? Porque a sua atitude mental era positiva. Isso é muito engraçado. É. né, Você percebe? Isso acontece comigo quando eu vou realizar eventos.
né? Logo cedo Todo começa. gás. Eu durmo pouquíssimo, mas acordo muito ligado, muito... Sim, então é isso que a gente fala. É. Porque, e outra coisa que é importante entender, é durante o sono, e aí eu falo, a insônia é a pior coisa. Porque é durante o sono que a gente tem o quê? Consolidação das memórias. É durante o sono que também tem essa questão de você guardar informação, é onde o cérebro vai armazenar informação. E reposição, é claro, né? O nosso corpo está se restabelecendo. Então, se você não tem uma noite de sono de qualidade, o seu dia vai ser arrastado. Vai perder foco? Vai por quê? Porque você está cansado. E você vai ter déficit, talvez, nas questões de memória? Em algum momento pode ser que sim. E aí a auto-hipnose pode ser... Pode te ajudar. Pode me ajudar, né? E vai te ajudar com afirmações positivas. Então, Isso é bom. você pode usar, que nem você comentou de áudios, né? Então, eu sempre falo no final do show, olha, vai lá no meu Instagram, tem um áudio de auto-hipnose, que se você usar para dormir, ele vai te ajudar a melhorar a qualidade Qual do que é sono. o seu Instagram? @o Sani Machado. 2 N's e Sani Y. Machado. E aí tem um link lá que você baixa. Quer melhorar a qualidade do sono? Quando você escuta esse áudio, tem pessoas que escutam o áudio e não escutam o final do áudio. Já dorme. Dormem. Ah, Tem eu vou nesse. Tem aí. pessoas que escutam até o final e conseguem entrar no estado de sono com mais facilidade. E para diminuir a ansiedade, escuta ele pela manhã. É 18 minutos que pode mudar talvez o seu dia. Por quê? Porque lá também vai ser reforçado a atitude mental. Então é aquela sensação que vamos dizer, é um áudio de 18 minutos que talvez no final do dia você fala, cara, foi diferente hoje por causa disso. E aí afirmação positiva. Por que eu falo isso? Todo dia a gente está se afirmando, todo dia. Uhum, Vai dar certo. Não vai dar. Eu não vou conseguir. uhum. A única coisa que faz você não conseguir, a única coisa que vai deixar você preso é a sua mente. Então, a gente recebeu aqui a Bia De Luca. Deluca. Ela fala também né? muito sobre isso. Fala muito sobre neurociência, Sim, né, sim. também. E ela... Muita gente profere uma frase que é assim, né? O não eu já tenho. É E ela melhor fala não assim, falar, não, acho, né? não fala isso, né? Ela falou isso pra gente, né? Porque eu não tenho não. Se você já parte do que o não já tenho, você já está Tá negativando. aceitando Sim, o sim, não, sim. né? Então, Você já reforça um não para tua vida. não é por aí, né? Você tem que cair pelo positivo, né? A gente sempre fala assim, não posso esquecer de levar isso. Nossa, já era, já esqueceu. É a mesma coisa que fala assim, não pensa num... PNL, né? Não pensa num urso branco de bolinhas pretas. Não sai daquilo. Então, Não na pensa no carro vermelho. Então o que a gente sempre fala. Imagina que uma afirmação ela tem que ser como você quer estar e não como você quer deixar de estar. Então, no meu trabalho eu quero estar bem, quero estar tranquilo, quero estar focado. No meu trabalho não quero ficar ansioso. Pronto. Primeiro, você colocou o não e colocou uma palavra que remete ao problema. Tá. Que é a ansiedade. Você fala de ansiedade, pode remeter à Construiu a ansiedade. ponte, né, Pronto. pro problema. Então, se, por exemplo, no caso, eu tenho dor no pescoço. Aí eu pego e falo assim, e eu falo, gente, tô com dor no pescoço. Aí isso só vai me dar mais dor, não é? Eu tava pensando nisso outro dia. Eu falo, gente, só vai me dar mais dor. Então eu tenho que falar assim, eu tô ótima. Como você tá? Aí fala assim, eu tô ótima. Sabe tem um negócio Tô bem legal? ótima, tô Eu não lembro. maravilhosa. Você lembra daquela Eu tô tem uma em plena... E entrevista mesmo que não esteja. do Jô com o Gago? Lembra do Gago? Que o Gago explicando que usaram várias técnicas com ele, né? E tal. E uma das técnicas, a psicóloga falava para ele assim, eu não lembro o nome dele, mas assim, você não é gago. Repete. Aí, o Jô se matava de rir, né? Até que ele falou assim, você vai ficar uma semana sem falar. E aí você não conversa com ninguém. Aí você vai ver como você vai melhorar. Né? E deu certo. E aí o Jô, e aí, como que funcionou? Eu falei, nossa, passou uma semana, eu não conseguia nem falar mais. Tinha esquecido até. Eu só fazia assim, né? Mas sabe tem que, coisa que... é justamente isso. Sabe o que acontece? O pensamento do gago é que ele acredita que ele é gago. E é claro que ele tem sinais. Agora aqui mesmo, talvez eu gaguejei, você gaguejou, você Sim. gaguejou. Só que a gente não ficou pensando sobre isso. Foi. Foi. Não tem Agora o esse gago, registro firme, e o né? gago ele vai... tô gaguejando. Vou gaguejar de novo, Vai né? gaguejar de novo. E vou de reforça. novo, Porque a gente fala, até na terapia. Quando você trata uma pessoa, seja na psicoterapia ou mesmo usando a hipnoterapia, não adianta você só tratar, tem que reforçar a mudança. Porque ela vai voltar. Entendeu? A mesma coisa que a gente disse. Eu quero parar de fumar, de beber. Se você tratar ela e reforçar a mudança, você vai ajudar a pessoa e ela não vai mais ter esse problema. Mas se não, vai voltar. E na parte clínica, quais são as principais queixas que você costuma ouvir? Existe um
Ansiedade. Esse é um tema... Vamos dizer assim... Acho que o Brasil é o país mais É ansioso. o mal do século XXI. É o que a gente fala que é o país mais ansioso, é o nosso país. Excesso de futuro, né? A gente pensar muito, né? Dizem que a depressão é o excesso de passado, a ansiedade é excesso de futuro. A depressão... Tem que focar no agora. Mas isso que ele falou, Heisman o que o Heisman falou é justamente isso. Por quê? Pensamentos de passado você remói e fica sofrendo agora, no presente. Fica triste. Ai, que eu podia ter feito. E aí você sofre com isso. E a previsão de futuro gera ansiedade. Você não tem o controle. E aonde a gente fica bem? Se você está pensando no aqui e agora. Essa conversa agora com a gente aqui, nossa, não tem problema. A hipnose se liga um pouco com algumas técnicas, por exemplo, esse Theta Healing. Você conhece essa técnica? Não conheço, sei que existe. E eu posso dizer que assim, a maioria das técnicas usam hipnose. Usa hipnose, né? Quando se fala da PNL, né? A PNL, na realidade, ela vem da hipnose ericksoniana. Então, Bandler, né, vamos dizer assim, cria a técnica, vamos dizer, de modo geral, entendendo através da hipnose ericksoniana, que é uma técnica conversacional. A gente fala que é uma técnica mais maternal, né? Aquela que você, na conversa, você vai induzindo, né? O terapeuta vai induzindo a pessoa dentro desse processo. A hipnose clássica, que é o que eu mais uso, ela é direta. Quando eu disse para você, olha, agora você não consegue falar. Agora você tá... Então, ela é uma sugestão direta. Por isso que a gente fala que Freud, né? Freud fala que quando ele aprendeu a técnica, porque ele entendia que era boa, ele trata uma pessoa e depois essa pessoa ela volta com o problema. Então, ele acreditava que a hipnose não era tão eficaz porque as pessoas podiam voltar com o seu problema. Mas se você pegar isso... século XX, né? Em 1900, Freud, a técnica ainda não era tão avançada. Hoje, a gente usa a mesma técnica, só que a gente usa o reforço. Tem muitos cursos que ensinam assim na hipnose clínica. Uma única sessão resolve o problema. Ela pode resolver, mas se você não tiver... permanência, né? Se você não reforçar a mudança... Reforço positivo, né? Vai voltar. Aquela técnica dos 21 dias, você repetir algo por 21 dias para que aquilo se torne automático na sua vida. A psicologia... Isso vai depender de cada pessoa. Isso. Pode ser 21, depende... 7, 3... que for. Aquilo que fizer sentido para a pessoa, entendeu? A psicologia comportamental é muito eficaz, a TCC, porém certeza. precisa do reforço contínuo. Sim. Né? Se não tiver reforço, porque compensação... é comportamento. Nós somos programados pela repetição. O nosso comportamento ele é modulado por isso. Começa por um pensamento que vai mexer na sua fisiologia, e se aquela sensação for boa, o seu comportamento vai ser positivo, e o seu humor é o quê? Fica bom. Mas se você está com um pensamento negativo, como que vai ficar a sua fisiologia? Sentir mal, aquela sensação de aperto. O que você faz? Você evita. Por isso, a depressão, a pessoa prefere ficar em casa no quarto, lá, porque ela não quer ser exposta. Ela evita aquilo que ela acredita que vai ser ruim para ela. E o humor dela fica como? Ruim. Se imaginar, é um looping que vai se retroalimentar. Por isso que é o reforço. Então, a primeira coisa que você tem que mudar é pensamento. E é interessante porque as travas profissionais, né, são mais emocionais, dá a impressão que são mais emocionais do que técnicas, né? Porque às vezes você vê uma pessoa que tem muita técnica, mas ela não deslancha. Ela tem domínio, mas não deslancha. Sim. Tem um bloqueio ali que precisa... Sim. Em alguns momentos o bloqueio é por causa disso, né? O de achar que não vai ser possível. E por quê? O que é muito comum o cérebro fazer? Fazer associações. Então, se uma vez uma coisa não deu certo e depois acontecer de novo, ele acredita que não aconteceu daquela vez e não está acontecendo agora por algum motivo específico. Porque assim, se não tiver algo associado àquilo, a gente fica preocupado. A gente fala que a parte racional, ela sempre vai buscar uma justificativa para as nossas atitudes. Por quê? Porque é muito mais fácil. Eu vou dar eu tô assim por causa disso. Eu tô nesse estado depois que eu me separei. Eu tô nesse estado depois que eu perdi fulano de tal. Eu tô nesse estado porque eu passei por uma situação difícil. É mais fácil. Só que o copo só transborda quando chega a última gota. Mas você lembra da primeira gota que caiu aqui? Não. Você nem sabe. Você nem sabe, só que ela foi reforçada. Às vezes o problema não tá na última gota. Nossa, eu vou anotar isso. Mas tá na primeira que caiu. Você entendeu? Só que você foi fazendo tanta associação, acreditando que aquilo era por causa de um motivo específico, que é mais fácil justificar do que você falar, cara, será que foi isso mesmo?
pessoas que fumam há muitos anos, se você pegar, elas vão falar que hoje elas fumam porque desestressa, porque relaxa, porque gosta. Mas foi esse motivo que levou ela a fumar? Na maioria das vezes, é pré-adolescência para adolescência. Pertencimento. Segurança. Pra estar no grupo, porque era moda, sim. tal. Hoje é mais difícil até fumar. Hoje é mais difícil, mas se você pegar por pessoas que já são mais velhas, que fumam há muitos anos, é por causa disso. E por quê? Porque a segurança... Ou seja, foi a primeira gota, né? Sim, porque a segurança antigamente era o quê? Do 0 aos 8 anos são os pais. Depois a gente começa a ir pro colégio. Os amigos. Grupinho no bairro. E aí você quer se sentir o quê? Pertencente àquilo lá. E alguma coisa vai estar associada àquilo. Talvez você vai dando mais atribuições àquilo, e reforçando, depois, né? Isso, e depois o que vai acontecer? A repetição. Eu tô fumando todo dia, vira hábito. Você já fuma porque vai ter gatilhos, ou porque toma um café, cada um vai ter o seu gatilho. Então, na vida adulta, ele já não sabe mais. Ele vai dizer, eu fumo porque relaxa, fumo porque desestressa. Porque é interessante isso que você está falando, porque eu sou um exemplo de um fumante que parei de fumar assim. Vou parar. Né? E fumava muito. E tem gente que... Como você parou? Tive uma doença, tive uma pneumonia, fiquei no hospital e achei que ia morrer. E que não ia ver meus filhos crescerem. Né? Eu falei, vou parar. Pronto. Liguei para minha mulher e falei, pode jogar o pacote de cigarro que eu não vou fumar mais. E ela jogou... Não jogou, achando que eu ia voltar. Forte impacto emocional. Isso fez ele parar de fumar. O meu marido foi também assim, sabe? Assim, né? Ele tentava, era pet, era cigarro de nicotina, tal. Quando meu filho nasceu, ele nem me contou. Meu filho nasceu, ele decidiu que não ia mais fumar e nunca mais fumou. E depois eu falei, mas cadê esse cigarro? Não, eu parei. Não, e é gozado E ele não conseguia você fala antes. assim, o cara que é viciado, dependente, como é que você, do dia para noite, você para de fumar? Então, é a pessoa, percebe? tem que vir da pessoa, né? Por Não isso que a gente adianta. Em alguns momentos vai ser assim. E não precisa de reforço. O próprio impacto do medo. Na realidade, assim, o medo de morrer. Né? Então, eu dou muito esse exemplo quando eu estou tratando pessoas, eu falo justamente isso. Se uma pessoa tem, no seu caso, ou ela sofre um infarto, e ela não vive uma vida de qualidade, entendeu? Come besteira, não se preocupa com exercício físico, e ela infarta. Aí o médico diz, olha, hoje eu te ajudei, hoje eu tirei você. Só que os próximos eu não garanto. Você precisa mudar de estilo de vida. Não é porque o médico falou isso que ele para de... Ele vai, agora eu vou ouvir. Não, é porque ele teve medo de morrer. Você acabou de dizer, eu tenho filhos, tem pessoas que dependem de mim, eu preciso... Então esse forte impacto emocional faz a chavinha virar assim, ó. E de um dia para o outro, você simplesmente... É um cleque ali, né? É uma mudança. Teve uma moça que eu conversei, eu não tratei ela, mas ela estava comentando a mesma coisa. Ela teve crise de ansiedade. E quem sofre de crise de ansiedade parece que vai morrer também. Uma sensação de... E ela disse, eu vou morrer. E ela fumava. Ela, vou morrer porque meu pai morreu por causa do cigarro. Eu tô infartando. E ela acreditava que ia... Que estava infartando. Estava infartando e que ela ia morrer por causa do cigarro, porque o pai morreu disso também. Chegou no hospital, o médico falou, você teve uma crise de ansiedade, tá tranquila, fizemos todos os exames aqui, você não tem nada. Vai. Só que a partir daquele momento, ela parou de fumar. Bom, de cigarro não vai ser ela. Agora, você tinha falado antes, a gente estava conversando, e você ia falar que ia contar um caso. Sim. Você sabe qual é? Sei, agora sei. eu não sei, porque você não contou. A gente estava falando da barata, lembra? E da barata, isso. Tá. Então, assim, quando limita... Então, assim, é fobia. O que é fobia? Fobia é um medo em excesso de algo. Que te paralisa. Que te paralisa. Porque até então, é o seu caso. Falou, eu tenho medo da barata. Se ela estiver aqui, eu vou me assustar. Mas ela vai ficar lá e eu vou ficar aqui. Ela não vai te parar de fato dizendo, eu não vou sair mais daqui enquanto ela não sair de lá. Eu vou ter que matar ela, porque sim, a gente não vai ficar juntas sim. no mesmo lugar. Porque eu tenho medo que ela entre no meu cabelo. Você entendeu? Mas ela não é... Não para a sua vida, ela não para a sua vida. Não, é eu ou ela. Eu tava... alguns shows eu já fiz isso. Eu termino o show, é muito comum eu tirar foto com as pessoas. E muitas pessoas que vão ao show porque me seguem, porque veem os meus vídeos. E como eu viajo o Brasil, as pessoas nem sempre voltando no mesmo lugar. E aí eu terminei um show em Canoas. Não foi dessa vez, foi na outra altura, 6 meses atrás. Terminei o show em Canoas, um comedy. E quando terminou, um rapaz com a esposa veio me conversar. Tiraram foto e tal. Ele falou, cara, eu tenho muito medo de aranha. Eu falei, o quanto que é esse medo? E eu era assim, visível olhando nos olhos dele o quanto ele tinha medo. Mas eu pergunto quanto que era, né? E a mesma comparação que eu perguntei pra você, de 0 a 10, o quanto que é isso? E o dele era 10. Ele era 10. E a esposa disse, olha, em alguns momentos, a gente dorme até de luz acesa.
Porque ele tem muito, muito medo. Ele falou, eu já virei chacota para algumas pessoas. E eu deixei de fazer coisas por causa desse medo. Deixei de fazer coisas com os meus filhos por causa do medo de Não aranha. pode passear, né? Imagina. Aí eu disse assim pra ele, quer não ter mais esse medo a partir de hoje? Aí ele disse, mas agora? Eu falei, Ele falou, quero. Então senta. E aí eu fiz uma técnica muito rápida de dessensibilização, usando o MDR, que é o movimento dos olhos. Isso levou acho que 5 minutos. Quando termina, esse rapaz de 45 anos, ele começa a chorar. Ele chora porque ele percebe que ele já não tem mais o medo. Aí ele pede, ele mesmo pega o celular da esposa, ele procura e olha. E ele começa a chorar porque ele não tem mais o medo de olhar para uma aranha. Não teve mais medo de aranha. Olha que coisa incrível. Aí, cara, vai ver sua vida, vai embora. Era uma tour que eu fiquei vários dias. Eu fiz o primeiro show de Canoas, era o primeiro show da tour. Depois eu voltava na mesma região, em São Leopoldo, que é bem pertinho. E ele foi no show de São Leopoldo. Eu falei, e aí? Ele falou, cara, é outra vida. Eu comecei tudo de novo agora. Uma libertação para ele, sim. né? Ele é um novo eu ali. Então é isso que eu te falei. Aquilo que vai parar a pessoa, você vai ajudar. Mas você tem medo de elevador. Tá, o quanto que é? Não, mas eu quase ando. Às vezes Tá. se eu tiver com alguém, eu vou. vou de boa, fico com medo, mas eu vou. Não, quem tem medo mesmo não anda com ninguém no elevador. Não entra. Entendeu? Não entra. Às vezes ela Vai de escada, né? vai de escada. Então, quando para realmente, de fato, a vida das pessoas, aí a hipnose ela vai ser muito mais eficaz para tratar. Isso é muito impressionante. Muito, muito. Então, assim, tem várias técnicas, né? Isso que eu te falei. Tem pessoas que me perguntam, a regressão... Você também faz isso de regressão? Então, na terapia vocês têm várias técnicas que você pode utilizar. Tá. A hipnose, ela vai facilitar o processo. É uma delas, né? E ela vai facilitar o processo por quê? Porque quando você está no estado de hipnose, e aí a gente vai ver questões científicas, você tem uma modulação da mente, né? A gente fala que é o estado alterado de consciência. Então, você está mais relaxado, mais suscetível, talvez, a lembrar coisas que no seu dia a dia você não lembre, né? Então, e outra, você tem a regressão, a gente fala regressão de memória. Talvez agora eu peço para você lembrar, você lembra onde você estava no dia 11 de setembro de 2001? Eu lembro, porque Perfeito. Foi muito marcante. Marcante. Eu tava trabalhando, tava na Gazeta, sentada na mesa, tinha uma TV na minha frente, eu vi o avião batendo. Falei, Pronto. gente, é filme? Acabou de fazer uma regressão. Todo mundo tem um registro. Igual o né? dia da morte do Ayrton Senna. Isso. Todo mundo meio que lembra Você onde estava. percebe? Há minutos, segundos atrás, você nem pensava sobre isso. Mas quando eu te falei... Foi uma regressão. Foi. Você volta lá, lembra onde você estava, para onde você estava olhando. Você entendeu? Então, querendo ou não, uma regressão de memória. Eu voltei em um momento que eu lembro onde eu estava, que eu estava fazendo. Mas aí Só que se for traumático, talvez você não lembre consciente. Tá. Em hipnose, aí sim, você pode ser levado lá. Por quê? Porque você vai estar mais tranquila. E tranquilo quer dizer assim, relaxada. Mas através de uma emoção, a gente consegue talvez voltar lá naquele evento, a gente fala que é um evento, que ele pode ser ressignificado para você não ter mais isso. E é muito importante entender por quê, para não se causar uma falsa memória. Então esse é um medo, né? Que a hipnose cria uma falsa memória. Então, ainda não se aceita muito órgãos. Na justiça, sim, né? Sim. Pessoas me perguntam, né? Quando eu falei, a hipnose fosse fácil fazer as pessoas contarem coisa, a polícia estava usando, prende bandido, coloca ele em hipnose e faz ele lembrar, faz ele confessar. Mas ele tem que querer, não é? Sim, que você falou. mas a gente pode usar a hipnose, a forense, vamos dizer assim, na vítima. Por quê? Porque para ela talvez lembrar... De uma coisa traumática. Ou lembrar do evento para trazer informações para a investigação. Ou às vezes até para talvez fazer um retrato falado da pessoa com mais precisão, entendeu? Mas ainda assim, não pode ser usada... Não pode ser... Na questão na hora do julgamento, eles não aceitam como... Mas pode ajudar, entendeu? Pode ajudar. E tem uma questão também da formação do profissional, né? Que está... A psicologia hoje... Eu não sou psicólogo. Eu sempre falo, não sou psicólogo nem psicanalista. Mas se o psicólogo tem a técnica, isso vai ajudar ele, vai potencializar o resultado dele,
Porque eu sempre falo assim, para um terapeuta, o que ele tem que ter são várias técnicas. Eu lembro de uma vez uma terapeuta dizendo, olha, Ele tem que é acessar... o cinto de utilidade, exato. entendeu? Com várias Qual ferramentinhas. que eu vou usar aqui? Porque nem todo mundo é igual. Claro. Talvez você aceite uma regressão, mas de repente sua religião fala, ó, Não quero. a minha religião não aceita isso. Ok. E talvez eu use uma dessensibilização, use uma técnica de reforço. Depende de cada um. Depende da prateleirinha que você vai, né? Eu acho que é sempre importante a gente ter ferramentas, ter os conhecimentos para ver Sim, o sim. que se Que adapta tem melhor. disponível, né? E o que é o Hipnotins? Legal. É para esse Olha, ano agora agora, é né? esse ano. Hipnotins. Bom, muitas pessoas que vão ao show levam crianças e adolescentes. Todo mundo adora. Só né? que eles não são hipnóticos. Eu não deixo subir. É acima de 15 anos. Por quê? Então vamos lá. Eu falei que as crianças são fáceis de ser hipnotizadas, lembra? Sim. Uhum. Só que não gera credibilidade pro show. Ah, tá. Então teve uma época que a gente começou a fazer, subia. Criança, adolescente. Só que quem assistia falava, tá fingindo, é criança. E ao contrário, essas são as pessoas mais fáceis de serem hipnotizadas. Pro show, isso não gera credibilidade. Então a gente entendeu que... Tirou. Só que aí você tem a questão, quero. Então o que a gente entendeu? Vamos fazer um show pra essa galera. Essa Que aí galera, é- nossa. Então essa é... Tá na turma, né? E aí a gente vai fazer justamente passar por situações legais, resgatar sensações boas. E aí não tem como a gente falar que não... Show bom pra escola, hein? Legal pra A gente caramba. vai estrear ele... Eu tô sem agenda aqui, mas eu sei que acho que é 17 de janeiro. Legal. No Teatro Santo Agostinho. Uau. É esse mês agora de janeiro. Então, a gente espera que vai ser bem legal. O Hipnotins, a gente tá apostando nele. E assim, E o Hipnorriso segue? Hipnorriso segue. Hipnorriso é às quartas-feiras, em Santo André, no Hilários. A gente volta também agora em janeiro com ele. Ele é um show diferente de hipnose. Por quê? Porque lá a gente tem personagens. Lá tem um amigo que virou meu parceiraço, que é o Caetano Miranda, que é um mágico. E ele faz alguns personagens. Pra você ter uma ideia, ele faz o personagem de um indiano e faz o personagem de um chinês. Por quê? No show, a gente faz, às vezes, o chinês. Eu pego uma pessoa, digo que agora ela fala chinês. O chinês dela, porque não é chinês, né? Eu falo o chinês dela, xin, chun, ah, tchum, tchum, tchum. E vou ter o tradutor, a pessoa que vai entender o que ela fala. Ah, tá. O sucesso dessa sugestão não é o chinês, é o tradutor. Aham. Então, nesse show no Hipnorriso, o Caetano, ele é o chinês. E eu digo, olha, você agora vai entender tudo que o chinês fala. E você vai me ajudar a traduzir. E aí, então, ele faz justamente isso. Ele vai falar, ele faz gestos, ele entra com uma roupa de chinês. E, assim, ele faz uma coisa que ele fala, que no nosso texto ele tem que falar que ele foi assaltado, porque eu pergunto se aconteceu alguma coisa com ele aqui no Brasil, já que ele tá aqui. Aí ele fala e faz gesto que alguém assaltou ele e que levou o Xiaomi dele. E aí eu falo, o que ele falou? Já teve várias coisas. Então ele faz assim, que seria um cara grandão, e que aí ele fala assim, pessoas grandonas tem Xiaomi, não tem nada a ver. Não. Então depende muito do que o tradutor faz fazer. E o indiano, bom, no Incrivelmente Mágico, o final do show é a alucinação. É um dos vídeos que mais viralizaram, são de pessoas vendo outras pessoas. Então, principalmente fãs, né? Eu peço para trazer um fã. Então, da menina que queria ver o Henrique, da dupla Henrique e Juliano. E no Hipnorriso, a gente entendeu que não poderia ser igual. Então, o que acontece? O indiano, a gente fala que é o Rajkaran. Ele entra com um turbante e tal, e ele tem um poder de transformar coisas inanimadas em coisas animadas. No caso, ele vai transformar uma gravata em uma serpente no palco. E quem tá lá no palco vai ver a serpente. E aí elas vêm. E elas têm medo da serpente. É uma gravata, quem tá assistindo vai ver a gravata. Ó, o cajado do Moisés, hein? Pra quem tá no palco, é serpente. Aí você... reage como, né? Nossa, que medo, então, né? Então, esse show, o Hipnorriso, tem esse diferencial de ter os dois personagens que é muito, muito legal. Continua em 2026. Continua. É um projeto da Casa de Comédia, que é o Hilários de Santo André. Então, a gente tá lá com esse projeto, que é todas as quartas-feiras do mês. E aí, vamos rodar depois agora com o Hipnotins e o Além da Realidade. Esse é um show novo, com sensações diferentes, sugestões diferentes. Sempre, Sani, você tem que estar estudando
É aprimorando? Como que é pra... Ó, na técnica da hipnose, não. Tá, Porque você sempre tem que estar treinando. treinando. Porque a técnica é tá. uma só, tá? Não existe reinventar a roda. Falo muito justamente isso. Você vai fazer um curso de hipnose clássica, por exemplo, todos vão falar a mesma coisa. O que diferencia? Por exemplo, no meu treinamento, eles são de 2 dias. Se eu tivesse que ensinar hipnose, como eu li um PDF, é mais ou menos isso. Eu poderia ensinar ela em meio dia. Você saberia a técnica. Mas não é só a técnica. É o treino É pra o treino aperfeiçoar para aquilo. aperfeiçoar aquilo. Quanto mais... Por quê? No começo, o que você tem menos... O que você tem mais é insegurança. Uhum. Que nem... eu fui lá e a pessoa não aceitou a sugestão. Eu não consigo. A primeira pessoa que a pessoa vai... Quando ela aprende a técnica que ela quer hipnotizar, quem que é? Um familiar. E é a pior pessoa. Um familiar. Porque imagina, você saiu da sua casa de manhã. Vou hipnotizar meu marido. Não, fica assim. Tire o lixo todo dia. Mas imagine, Michele, você saiu de casa, foi fazer um treinamento de manhã, você saiu de casa, seu marido falou, tá, tchau, amor, tal, foi lá. No final do dia, você voltou. Amor, agora eu sou hipnólogo. Vai falar, para, Michele, você saiu de manhã que não era nada, agora você fala que ele não acredita. Porque ainda não gerou o quê? A autoridade sobre você como hipnóloga. Entendeu? A autoridade é Autoridade é fundamental. Por isso que muitas vezes é mais fácil hipnotizar quem não te conhece do que quem te conhece. Uhum. Hoje, é claro, são quase 10 anos fazendo hipnose. Eu ia emendar uma pergunta. Eu ia te perguntar, exato, se a hipnose te ajudou, por exemplo, na educação das suas filhas. Então... Você tem 2, né? Mas então, isso que é legal, boa pergunta. Porque assim, eu sou terapeuta a partir de 2017. Só que elas têm 22 e 24. Já estão moças. Então assim, eu sei que eu errei. Como nós pais sabemos que talvez fizemos coisas que... A forma de lidar. Por quê? Porque a gente aprendeu assim. É isso que a gente fala. A gente tá por repetição, a gente aprendeu. Tem coisas que a gente vai falar assim, putz, isso aqui eu não vou fazer. Porque eu sofri com os meus pais fazendo. E faz, né? Você faz. Ou, se não faz, vai fazer outra coisa. Uhum. Mas talvez aquela... Só que aí é o que você falou. Quando eu percebi que eu comecei a adquirir conhecimento sobre essa questão, eu comecei a ajudá-las nessa questão. Então, eu lembro que muitas vezes, começo de ano, 2017, elas estavam já no final de colégio, né? Então, vai ter semana de prova, você vai dar o seu melhor. Estudei. Então, é isso. Reforço positivo. Entendeu? Porque aquilo que eu já tinha passado com elas na infância, já tinha passado. Não tinha como, né? Já passou. Então, o que você teria feito diferente? Que você hoje, tendo posse das técnicas, de tudo que você aprendeu, do alto dos seus 52 anos, o teu repertório, alguma coisa que você teria feito diferente com as meninas? O que eu teria feito de diferente? Talvez escutado mais. Eu acho que escutar mais é isso. Porque a gente, muitas vezes, como pai, dependendo do que está acontecendo, a gente não escuta e às vezes não acredita. E a criança, na maioria das vezes, ela está sempre falando a verdade. E a gente, às vezes, duvida, mesmo sendo seu filho. Então, acho que ter escutado mais, né? Assim, uma coisa que eu sempre... Nunca tive problema de quando eu estava errado, pedir desculpas. Mesmo sendo o pai. Uhum. Porque se eu falei algo que depois eu percebi que eu estava errado, eu ia lá e pedir desculpa. Eu errei. Isso não é um problema. Se eu pegasse pela minha mãe, que hoje está com 87 anos, ela é ao contrário. Os pais não erram, né? Hoje, minha mãe... Hoje é terça-feira. O Papa erra, os pais não. Não. Às terças-feiras eu vou tomar vinho com a minha mãe. Ela mora sozinha. Então, eu vou lá tomar um vinho, te bate papo. E hoje ela é muito mais aberta do que quando ela tinha os seus 30, 40 anos. Claro. E eu digo para ela coisas que eu falo, a senhora é melhor que a sua mãe. Ela, não pode ser. Eu falo, a sua mãe, eu falei para ela, a sua mãe morreu com 60 anos. Se a gente for pensar, ela era jovem. Sim. Só que a sua mãe não tinha estudo. Ela não, né, o que ela pôde dar de para a senhora, ela deu, e foi bem. Só que a senhora chegou aos 87. Por quê? Aí eu falei para ela, por que a senhora conseguiu chegar aos 87 e ela não? Ela, não sei, conhecimento. É isso. A senhora teve mais conhecimento do que ela. Os filhos, se você tomar como base, eles vão ser melhor que os pais. Eu não tenho dúvida disso. Entendeu? Na ciência diz que a gente tem 2 inteligências.
Uma que é fluida e uma que é cristalizada. A fluida, ela começa a partir dos 3 anos, que é aquela inteligência que a gente vai adquirindo informação, resoluções de problema. E onde fica o nosso auge? Entre os 30 e 40 anos. Se você pegar na história, ou se pegar por nós aqui mesmo, aquilo que, quando a gente estava no nosso melhor, era nessa fase da vida. Se você pegar a ICE, se você pegar agora os mais próximos, Steve Jobs, o mesmo Bill Gates, sei lá. Se você pegar o momento da vida deles de lançamento de produtos novos, era nessa faixa de 30. Elon Musk, esses caras. Sim, né? também. De 30 a 40 anos. Lançar uma coisa não foi... Einstein não teve a teoria da relatividade, ele não põe lá aquela fórmula de um dia para o outro. No mínimo, foram uns 10 anos, uma construção. Então, se você pegar, essa é a fluida. Tá. E ela chega num momento que ela vai ficar estabilizada. Auge, Depois eu vou ficar ficando burro? Não. Aí tem uma outra inteligência que é cristalizada. O próprio nome diz, cristalizada, que nada mais do que a sabedoria. E aí, quando os nossos pais diziam coisas, falavam, mas que ele estava certo, a gente fazia, não escutava. Mas depois falava, mas ele falou mesmo, né? E hoje a gente faz com os nossos filhos. E a gente não fala porque a gente está falando, não, porque a gente sabe o resultado. Mas tem coisas que eles precisam passar. Né? E o adiantado da vida também te faz reconhecer coisas, né? De você, cada vez mais você perceber que seu pai e sua mãe tinham razão. Tinham razão, E sua mãe coisas, reconhece que você tinha razão? Hoje sim. Assim, eu vejo muito, ela aprendeu muito, né? Isso na realidade foi até na pandemia, né? Porque ela acabou ficando isolada. E aí, quando a gente era um filho que ia lá um dia na semana. Aí foi se flexibilizando, eu permaneci, continuando todas as terças-feiras com ela e tendo essa conversa. E aí, tanto que ela fala, nossa, eu gosto quando você vem aqui. Você colocou um ingrediente legal, o vinho, né? Que é uma celebração, né? Então às vezes... Fica mais gostoso. Às vezes quando eu não posso ir, ou eu mando entregar na casa dela, né? Então, mas ela às vezes... Ela sente alto, que nem fiquei 2 semanas viajando, né? E hoje é terça. Hoje é terça. E aí eu vou lá, né? Então, e ela tá esperando esse dia, né? Então isso que é muito legal. É muito importante. Mas parabéns pra mamãe. Como ela chama, mamãe? Catarina. Catarina. Dona Catarina. Um bate, Dona Catarina. Que legal. Agora, pra gente ir, assim, dando um encerramento aqui, o que você acha que é importante falar a respeito de hipnose para quem está nos assistindo? E quem quiser contratar o seu curso, o seu treinamento e o seu show, como que faz, Sam? Tá bom, então vamos lá. Para falar sobre a técnica da hipnose, se a gente entender que todo dia a gente está passando por esse estado, é só reforçar a atitude mental. É isso que eu quero falar sempre, passar para as pessoas. Atitude mental. Sempre de forma positiva. Então, vai fazer alguma coisa? Sempre vai falar, vai dar certo, eu vou conseguir. Essas frases que a gente parece ser frases feitas, né? É clichê. Não, são elas que vão reforçar essa mudança. Então, e pensar que todo dia você pode passar por esse estado. Então, se você tiver... Eu sei que tem um livro muito legal. Não sei se vocês conhecem. Milagre da Manhã. Não. Esse é um livro que ele fala de 6 coisas que você faz na primeira hora do dia. Imagina que você vai dar 10 minutos para cada coisa e vai dar 1 hora. Tá. A pessoa que escreveu esse livro, ele ficou pensando... Né, o livro passa por um momento da vida dele, mas ele queria entender que ele precisava fazer alguma coisa. Aí ele falou, na hora do almoço não dá, porque eu tenho um problema do dia a dia, no final do dia não dá. Já sei. Vou fazer isso, se eu acordo às 7, vou acordar às 6. E vou fazer isso 1 hora antes, dando 10 minutos para cada coisa. Vamos ver se eu consigo lembrar 6 aqui. Mas a primeira delas pode dizer que é a prática do silêncio. E que pode ser várias coisas. Pode ser ficar em silêncio, que eu acho que é o mais difícil. Mas pode ser uma meditação, tem uma religião, uma reza, uma oração, ou a prática da gratidão, ou um áudio de auto-hipnose. Eu acho que funciona muito isso. A segunda coisa, leitura. Ler por 10 minutos. Aquilo que para você é importante. Aquilo que você acha que é legal, seja para o seu trabalho. Não tenho vontade de ler, lê uma folha. Talvez vai chegar um momento que você vai estar lendo 2, 3, vai dar 10 minutos. Leitura. Uma coisa que eu acho bem legal nisso é a prática da escrita. Escrever é escrever sobre o dia anterior, daquilo que deu certo e daquilo que deu errado. Por quê? Aquilo que deu errado, você vai evitar. Tem um negócio chamado viés de disponibilidade. Você tem uma informação fresca na mente. Então, se aquilo... Poxa, teve um negócio que aconteceu ontem que não foi muito legal. Então, você está escrevendo, você vai evitar. E escrever coisas positivas. Puta, foi legal, fiz aquilo, aconteceu tal coisa. Fizeram coisas que foram boas, reforça a escrita. A quarta, prática de exercício. Mas 10 minutos?
flexão de braço, um polichinelo, Sim. um alongamento, Sim, 10 minutinhos. tá. Falei 4, né? É. Agora os outros 2. Esses vão entrar bem na hipnose. Visualização e afirmação. A visualização, a gente pode dizer que é visualizar algo que está acontecendo ou visualizar um processo. Então, eu tenho uma reunião hoje, eu posso visualizar essa reunião já acontecendo, dando tudo certo, né? As coisas já dando... Ou visualizar um processo. Eu dou um exemplo de uma viagem. Eu quero viajar, então eu vou visualizar o processo desde o momento que eu estou verificando para onde eu vou, se eu vou ter que tirar visto, então eu visualizo que eu tenho que me preocupar. Por quê? Porque na visualização, você começa a pensar sobre isso, o seu corpo vai reagir sobre isso, você vai começar a fazer, e às vezes até inconsciente. E a afirmação positiva, né? Então, a afirmação positiva é aquilo que você... E se você conseguir aliar a afirmação com visualização, você reforça mais ainda. É impressionante isso. Então, são 6 coisinhas que se você fizer, no dia, o seu dia muda. Vai ser diferente. Então, essa dica que eu dou aí. Isso Maravilhoso, 6 Sani! dicas. Pessoa que Muito quer te legal. encontrar... Vamos lá. Agenda. Tá tudo no Instagram. Tudo. @ Sani Machado. 2 N's e Y. Machado. Lá tem agenda de shows. E a gente vai viajar de novo o Brasil, com certeza. Você já veio para a Moca aqui, em algum dos teatros? Do teatro na Moca, não. Sabe onde eu fiquei? Eu não tenho mais. Eu tinha aqui a Picanharia dos Amigos. Aham. Sim. A gente teve o ano retrasado. Você se apresentou ali? A gente ficamos acho que de maio a abril, todas as quartas-feiras. Legal. Porque um dos donos era meu amigo, e o espaço de cima ficava, assim, disponível. Então, Agora vai ser uma paneteria lá. eu fiquei sabendo. E aí a gente fazia o quê? Primeiro a gente montou lá, chamava PDA Magic, era uma casa de mágica, vamos dizer assim, não tem a casa de comédia? Aham. É pra ser de mágica. A gente fez shows lá e tal, foi bem legal. Foi bem legal. E aqui, na realidade, no Tatuapé, né? Aqui tem o Hilários, que é aqui na Salim, eu me apresento lá muitas vezes. Então, a gente vai viajar, já tem agenda pra Bahia. Você está morando no ABC? Eu moro em Santo André. Santo André. Sou de São Caetano, moro em Santo André. E aqui na Moca, o que você conhecia aqui ou já frequentou? Na realidade, a Moca, quando eu comecei a namorar minha esposa, a irmã dela morava na Francisco Falcone, acho que é isso. Aqui do lado, né? Fernando Falcão. Fernando Falcão. Fernando Isso, Falcão. acho que é isso. Que é Vila Prudente, com Moca Francisco ali, Falcone. né? Ali. Então... Ah, é Francisco Falcone mesmo? Aqui no limite da Moca com a Vila Prudente. tá. Então, eles moravam ali. Ela morou... Nos limites. nos limites ali, né? E da Moca, a Paz e Barros aqui, eu fiz... Não me formei, mas fiz na São Judas. Ah, legal. Comecei matemática lá. Lembra que eu falei lá no começo? Eu era da área de sistema. E aí, comecei a fazer matemática lá, que era pra fazer... Na realidade, era matemática com ênfase em processamento de dados. Nossa. Fiz 1 ano só. Não é a tua área, né? Depois você percebeu Depois que... eu percebi que não era, mas vinha pra cá sempre, né? E minha esposa fazia também. Então... Legal. Moca. Muito obrigado. Muito bom. Moca é Moca, né? Moca é Moca, o resto é bairro. Ah. Desculpa, viu, Sani? Agora aqui mandando um alô para os nossos patrocinadores. Isso. Grupo São Cristóvão Saúde. Sua Vida em Movimento. Faça o seu plano de saúde. O plano de saúde para sua família, para você ter qualidade de vida. Ano está começando. Nada como já começar o ano com um belo check-up do São Cristóvão Saúde. E o Colégio Marista Glória. As matrículas ainda estão abertas, ensino forte, humanizado, de qualidade. Olha, uma escola maravilhosa que você vai se apaixonar. Faça a visita que você vai se apaixonar, não tenha a menor dúvida disso. É isso aí. Pessoal, Muito um obrigado. beijo grande para você. Muito obrigada, Mais uma Sani. vez. Foi Obrigado, muito viu, gostoso. Muito obrigado. Adorei que você tirou minha dor de cabeça. tá. Que é melhor hipnose que essa. Essa tá foi vendo só? maravilhosa. Um beijo. Tchau, Bela. Até o próximo. Obrigado, viu, Sani? Que legal, Sani. Foi Obrigado, muito bom. Muito obrigado, gostosa obrigado. a conversa, Você vê que a viu? gente caminhou por vários caminhos, vários. né? A Sim, hipnose sim. é interessante, É porque muito legal. essa coisa da autossugestão mesmo, né, também. Não, mas a isso que ele gente vai- falou da visualização e da afirmação É muito positiva, eu legal, aprendi uma vez com o Flávio Prado, quando eu estava fazendo uns coaches.